A minha irmã me acusou de estar tendo um caso com o marido dela só porque eu arrumei um dinheiro para ele. E na época, a minha irmã ainda fazia tratamento psicológico, ela fazia tratamento para ansiedade e depressão. Então, eu acho que isso piorou ainda mais a nossa situação. Foi assim, o Márcio, o marido dela, ele sempre pegava dinheiro emprestado comigo. Tipo, qualquer coisinha que acontecia na casa deles, era um gás que acabava, era uma energia que estava atrasada, ele vinha me pedir dinheiro emprestado e a minha irmã sabia disso. Só que teve uma vez que o Márcio chegou aqui se mostrando muito desesperado, falando assim que a casa dele estava com 2 prestações atrasadas, que ele não tinha o dinheiro para pagar, que eles iam tomar a casa e que a Camila não podia saber disso, porque agora que o tratamento estava causando efeito e se ela soubesse disso, ela ia ficar preocupada e ia surtar de novo. E aí, no final desse teatro todo que ele fez, ele me pediu R$ 1.200 emprestado. E eu com dó, né, por causa da situação da minha irmã e também por causa do meu sobrinho, eu falei, poxa, como que eles vão ficar sem casa? E emprestei. No que eu emprestei, o Márcio me pediu assim para eu não contar para minha irmã por causa disso. Ele falou assim, eu não quero preocupar ela ficar achando assim que eu já não tenho condição mais de pagar a casa. Ele falou assim, eu endividei, só que eu vou fazer um acordo na empresa e aí eles vão me pagar lá o acordo, eu vou continuar na empresa, eu vou quitar essas contas minhas e eu te pago esses R$ 1.200. Beleza, eu acreditei, né? Não tinha motivos para não acreditar. Só que passou vários dias, passou 1 mês, 2 meses e nada dele falar dos meus R$ 1.200. Então eu fui e mandei mensagem para ele. Como eu tava acreditando na história que ele tinha me contado, eu disse assim na mensagem, Márcio, e aquele assunto nosso, que dia que a gente vai resolver? Porque eu pensei assim, se a minha irmã pegar, dá pra inventar uma outra coisa, né? Eu não vou falar o assunto da casa. Só que, gente, antes eu tivesse escrito a verdade naquela mensagem, porque a minha irmã leu, ela me ligou, meio surtada, perguntou assim, que assunto você tem pra tratar com o meu marido? E eu falei, Camila, é um assunto dele. Pergunta pra ele, se ele quiser, ele vai te contar. E aí ela já neurótica, ficou arrochando o marido dela lá pra ele poder contar. Como ele não quis contar, ela veio bater aqui em casa. Gente, chegou aqui muito fora de si, falando assim que eu tava tendo um caso com o marido dela, que eu não queria contar por causa disso. E aí, por causa disso, eu fui obrigada a contar a verdade pra ela, né? Porque, tipo assim, eu não podia deixar a minha irmã pensando aquilo de mim. Falei assim, Camila, não é isso que você tá pensando. O assunto que eu escrevi naquela mensagem é que eu emprestei R$ 1.200 pra ele poder pagar 2 parcelas que estão atrasadas da casa de vocês. E aí que ficou pior. Porque ela falou assim, como assim? Eu que pago as parcelas lá de casa e eu nunca deixo atrasar. E aí, como que eu vou explicar para uma mulher surtada, enciumada, com problemas psicológicos, que eu não tô mentindo, que quem tá mentindo é o marido dela? Como que eu vou explicar isso? Não explica, né? Minha irmã começou a me xingar de tudo quanto é nome. Puta, vagaba. Falou assim que eu tava pro marido dela. Nisso ela contou pro meu marido, só que o meu marido já sabia dessa história. Inclusive, o meu marido tentou convencer ela que era verdade a história que eu tinha dito e ela não acreditou, falou assim que meu marido era um corno manso, né? Que se ele aceitava, ela não ia aceitar. Foi embora com raiva de mim. E aí, depois disso, eu fiquei tentando achar o marido dela para cobrar o meu dinheiro e para ele também desfazer aquela confusão, porque a minha irmã estava com raiva de mim. Mas quem diz de encontrar ele na casa deles, não encontrava de jeito nenhum, foi ainda até que eu deixei pra lá. Bom, passado um tempo, a minha irmã me liga, chorando demais, muito nervosa, me pedindo perdão. E eu sem entender, né, o que foi, Camila? O que tá acontecendo? Ela falou assim, eu descobri a verdade. Eu sei que você não é culpada, eu sou uma burra, uma otária, eu vou fazer com a minha vida. E aí eu muito preocupada, porque a minha irmã já tinha tentado antes, desliguei o telefone e ó, pra casa dela. Quando eu cheguei lá, ela tava muito nervosa. Fiz uma água com açúcar, dei pra ela. Falei assim, Camila, respira.
Me conta, o que aconteceu? Aí ela me contou que ela tinha achado um comprovante de depósito no porta-luva do carro de R$ 1.200, o valor que eu tinha emprestado, para a conta de uma pessoa que, há um tempo atrás, a minha irmã já tinha me dito que estava desconfiada, que essa pessoa estava tendo um caso com o marido dela. Só que na época dessa situação, o Márcio fez a cabeça dela, que ela estava doente, que aquilo era coisa da cabeça dela por causa dos problemas que ela tinha, e acabou que a minha irmã acreditou. Então, ali a gente descobriu, né, que ele estava mentindo para mim e mentindo para ela. Ele pediu para eu não contar porque aquele dinheiro era para amante. Depois disso, eles se separaram. Infelizmente, eu nunca consegui receber aquele dinheiro. E o que me conforta um pouco é saber que pelo menos aquele dinheiro serviu meio que para pagar a liberdade da minha irmã. Porque, sério, gente, depois que a minha irmã separou dele, a minha irmã virou outra pessoa, sabe? Só que de uma forma positiva, graças a Deus. Oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Uma história complicada, né, gente? Mas tem um ditado que diz que há males que vêm para bem, né? Teve que acontecer o que aconteceu para ela também enxergar, né, o que estava, né, toda a verdade e conseguir se livrar, assim como a irmã dela que tá contando a história falou, né, que depois que eles se separaram, ela virou uma outra pessoa pelo lado positivo. Então, por isso que às vezes eu acredito que tudo tem um motivo, tudo tem um porquê, né, que as coisas vão se encaixando para dar certo no final. A gente tem que pensar assim também, né, gente, para até ter esperança, porque sem esperança fica mais difícil. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado dessa interpretação de hoje. Curte, comenta, compartilha para me ajudar. Se você quiser me enviar sua história para eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui, é no Instagram, tá aí na sua tela, é por lá que eu recebo e eu aguardo sua história, tá certo? É isso, beijão, fica com Deus, fica em paz, até os próximos, tchau, fui!